As consequências. Entendeu? Que isso? Tá um pouquinho de barulho. Um pouquinho só. Deixa eu só conferir o que tem por aqui. Nada, né? Só direita e esquerda. Tá, vamos ligar. Tá, calma. A gente tem que... Pelo menos 4, a gente não pode ligar muito, será? Nossa, tem um ventilador aqui. Eu tô vendo que pode acontecer de acabar a energia. A gente vai ter que ligar o ventilador aqui pra poder diminuir a temperatura da caixa de força. Meu Deus. Tá. Eu vou ligar tudo. Não sei o que pode acontecer. Ah, o ventilador é aqui, ó. A gente pode não ligar o ventilador. Tá, as fitas. Podemos brincar, esse brinquedo é seguro? Nossa, outra eu vou colocar essa fita aqui, quero muito saber o que acontece. Alan James, Neil Maluco, Advance, eu vou pegar um desses novos e um antigo. Mano, que diabos essa fita, esse negócio. É tipo isso mesmo, parece um Five Nights at Freddy's. Só que não é terror. Dois botões. Mixer de vídeo. Qual? It's really simple. This little clock here will count down the number of seconds you have to make your decision. Provided you make a decision in that time, you're fine. And you can change your mind as much as you want until the clock reaches 0. But if you don't make any decision, you'll be fired before you even get to make another choice. Não entendi, mano. The pictures you choose to show these people, well, that's how tá rolando já. Perceive them, and that's going to affect their lives. So like with the adverts, choose carefully. No, And we're off. Good luck, mate. Eu não entendi nada desse negócio de A e B. Yeah, I'm coming, darling. O cara tá no mó festa, mano. Qual é desse negócio do A e B? Bit of escapism with Lawrence Yeah, the one that mistrusts the moon. 10 seconds, everybody. Not the best source of consumer advice, then. Don't blame me when it explodes. Going in 5, 4, 3. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main headlines tonight. Destination unknown. Preparando a imagem A e B. Vance's first full week in office. Ah, tem que We escolher. ask exactly who's leading this charge. Tonight, I'll be discussing what the new future might hold with a leading economist and radical free thinker. With the Assets and Wealth Act on the brink of raising living standards for the vast majority of the country, I'll be asking my guess if we're on the way to a new future. Out with the old, Remington's Fist have appointed Sophia Remington as their new CEO. The following photo, taken from our archive, Ai, meu Deus. gives us a sense of this influential young firebrand who, at the tender age of 23, becomes the youngest female CEO in history. Sophia Peguei o certo. Remington has always impressed. She was top of her class at university and Se tivesse graduated pego o with outro the ia dar highest pouco honors, errado. immediately being asked back to lecture. The markets have responded favorably to Sophia's appointment, with stocks rising 30 points in Tem que prestar light atenção no que ele tá falando pra eu poder escolher a In our imagem, first senão... press conference this afternoon, Sophia announced a children's toy named Mr. Snugglehearts. Sophia promises it'll be all the rage this Christmas, but concerns have been raised about the product's safety. Making a splash. Intrepid scientist Dr. David Wong and marine biologist Ingrid Swarsborg-Horgensford have today set off to explore Dante's taint. The recently discovered cave system was previously thought unreachable, but Tinha thanks to atalho new pra esses breakthrough botões in aqui? underwater flood technology, the pair hope to successfully reach the imposing central cavern and the undiscovered plant species it contains. This is, of course, only the latest in a series of successful expeditions for this unlikely pairing. Mano, e pior que a gente tá aprendendo coisas separadas. Imagina quando juntar tudo. The pair stated, "We will face the plentiful challenges together like we always have." Playing the field, rumours abound as sporting legend Johnny Hamsleeves is snapped leaving Bush, one of the capital's hottest clubs. The footballer was caught Foi while flagrado com o quê? being named Sports Personality of the Year last week, as reported by this very programme.
Johnny is seen here with socialite and performance artist Tiffany Lamore, whose recent show Acho que é pra pegar talvez o que mais faz, não has sei. kept her firmly in the public eye. Could romance be on the cards for these two budding A-listers? And grievous bodily charm. With Advance promising a radical new position on crime, how afraid should we actually be? I'll be going live around the country to talk with people who've seen the criminal justice system from every perspective. With more and more people saying they're scared to walk the streets alone at night, could this be exactly the right time for Advance's new approach? All that, Eu acho que a gente pegou errado, ou não, não sei. Actors already experiencing the positive side of the new Assets and Wealth Act firsthand. Nope. They'll be talking and performing later. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Meu amigo. Jogo tenso, sim. É um zero de simulação. O que eu te... Interferência, meu Deus, eu esqueci. Eu tô tipo, mano, o que é esse barulho? E pior que o jogo não tá nem ensinando, né, mas... Tem que controlar agora essas ondas aqui, que senão... Alan James, olha lá, tem a propaganda dele. Qual que era a propaganda que eu coloquei do Alan James? O terceiro, eu vou começar com propaganda dele, mano. Perfeito. We're talking about Advance's first week in office and what the new future holds. Joining me are Katie Brightman, a leading economist, and Alan James, author of Alan James is Right, The Free Man's Guide to Waking Up. Alan, the government certainly haven't dragged their heels on delivering some of the legislation they promised. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still vassal slaves, we're just in... A confident dismissal there. Katie Brightman, do you agree? I'm afraid I don't, no. I think that Advance have realised that the current economic system of unending growth is untenable, so they're changing things up. There I agree with you. Nossa, troquei na hora The certa. next steps in the grand plan. Grand plan, Alan? It's all in my book. Alan James is right, Jeremy. We're to become the great herd. Nossa, ignorant, ficou perfeito. sterile and short-lived. That's what they want. Or perhaps Advance have just realised that if we carry on the way we are, we will destroy ourselves and this planet in a mad orgy of consumption, if you'll excuse the colourful metaphor. Yes, orgy is the right word. É Only it'll verdade. be the overlords having an orgy on our poor broken backs. It's all in my book. Alan James is... Shamelessly self-promoting? Katie, how do you think the rest of the world will respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance are the most disruptive threat that the world powers have faced since the last Great War. Yes, Katie's right. War is inevitable. Thank you, but that isn't And what this I... will not be a war like we've ever Dios seen céu. before. We're talking millions of deaths. We're talking high-tech weapons that can level entire cities. We're talking... Out of the wrong orifices? Mock me all you like, Jeremy, but when they murder your parents and they poison your food and they take you away to their camps for hypno-brainwashing, who will be laughing then? That might be a great way to sell books, Alan, but you know full well that isn't going to happen in a Tá democracy. rápido aqui o negócio. Democracy is dead. Yes, Advance are radical, and change is always frightening, but the truth is that the Wealth and Assets Act has made more than 90% of the population wealthier and is on target to produce a permanent end to poverty. Bollocks! What this young lady doesn't understand, Jeremy, is that Nossa, these quase are que eu the perdi a same censura. Quer dizer, eu perdi um pouquinho a censura. Maybe they've rebranded, but it's all a little circus act to keep us from seeing the tyrant behind the curtain. That's where you're wrong, Alan. For a start, they've mobilised the youth vote like we've never seen before. You say mobilise, I call it grooming. The grooming of an entire generation to walk happily into eternal bondage. They're like psychic paedophiles. But based on the facts, Katie, what are your predictions? The Assets and Wealth Act is only the first step. Aqui lá não precisou censurar, né? Que bom. Budgetary surplus, and as well as properly funding our public services, they're already funneling unprecedented amounts into scientific research and the arts. Or, as I call them in my book, Frankenscience and opiates. Like opiates, see? Can we get back to the issue at hand, please, Alan? This is the issue. It's all coming from the water, the chemicals. They're pumping it full of belief juice. Don't get me wrong, I want to see these changes, but only if they're sustainable. If Advance lose their power after spending half of our GDP on dismantling infrastructure, that could be catastrophic. The catastrophe is that they're succeeding. They've got us sat here talking about their puppet show. All right, we're running out of time. Quickly, Alan, what does the future look like to you? A bleak space where we've all been figuratively sodomized into submission. No, of course. Katie? We might be on the eve of a brave new world. God knows we need some change, but we need to be cautious. Let's walk forwards with our eyes open. Two very different visions of the future there. Alan James. Mano, muita coisa pra prestar atenção ao mesmo Thank you tempo. for joining me. When we come back,
I'll be investigating law and order before Meghan meets some beneficiaries of the Assets and Wealth Act. That's all coming up tonight on the National Nightly News. Propaganda. 1 minute back. You know, I think they might do some good. Não falou nada. Jeremy. Mano, não comentou nada sobre a propaganda. Eu tive que pensar na hora ali, que senão Well, we'll see who's full of shit, won't we? Alan, I can Vazou explain pouquinho, it to né? you, but unfortunately I can't understand Esse é o pior. it for you. Well, I don't know what she meant by that. Alright, mate, Christ, I'm absolutely fucking flying, I tell you. How's it going, actually? Fuck it, I don't care, I hate the fucking news. Oh, bloody hell, I love this tune, though. Alright, mate, see you later, bye! Shit, you will. She's good. You know she is. I've said a bit of word in, that's all I can do. 10 seconds, everybody. Is little JD scared of the big bird caught you with water? If that's still Fica de olho I'll em destroy you. tantas coisas. Tem as coordenação desse jogo. É, tem um pouquinho sim de coisa, né? Que tem que ficar. Welcome back. In our second segment, Ainda mais na energia, né? Acho que o pior, na verdade, é a energia lá. Advance have already tasked what they are calling a solutions team to move this serious social É sério que tem que controlar isso aqui enquanto tem que controlar a transmissão. We go behind the headlines to meet the people who live with the criminal justice system every day of their lives. First up, we have Gregory Judge, a lawyer who sees the problems close up on the front line. Can you hear me, Gregory? Yes, I've got you, Jeremy. Thanks for having me. What's it like on the front line of the hard face of the cold hand of justice? Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. Which must affect the quality of support you can offer. Well, we can barely keep up with demand, Jeremy. There just simply isn't enough being done at a systemic level to relieve the problem. Greg? We need more support from ministers. We need change. Meu at a amigo. structural level, Jeremy. Esqueci de configurar esse negócio. Not a good time, darling. It never is it? I'll be at my mother's. Just hang on. Eles querem ver treta, será? Entrou a mulher no meio da transmissão, velho. 5 minutes. I'm talking to Jeremy Donaldson. Oh, have you mentioned your affairs? No. Well, the affairs of the Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need. Eu perdi muita gente, to mano. relieve the pressure on our public Sorry servant. to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving him? Yes, I totally understand. Quite the picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. By Police Chief Constable Bob Peel, a man with a very different perspective on our nation's Tá brigando. crime. Do you think there's Not from you. When are you going to realise I'm not? Jeremy, I am sure we all long for a return Oops. to the days when you could safely walk the streets of your community at night, looking in through windows and generally enjoying Deus your do céu. neighbours without the risk of being terrorised by some thug with a knife. Or kosh. So you feel the streets simply aren't safe anymore? Where have we gone wrong, Bob? Well, that's not a simple question, Jeremy, but I think it all comes down to moral decay. We've diluted our culture and lost touch with what it means to be a citizen of this once great country. Also, as the vicar noted in Sunday's sermon, we probably shouldn't have banned hanging. And to what do you attribute this moral decay? Foreigners, gays and gypsies mainly. It's all in the Bible. Look, Meu Deus, Leviticus tem clearly que... states Que that- isso? Oh, bugger, hang on a moment. Jeremy, your bloody gimps escaped. Delia? Delia, could you give me a little help, please, O que tá dear? acontecendo? As I was saying, Jesus didn't like immigrants, did he? And just to be clear, you think it's the immigrants who are responsible for the moral Seu cara tem decay? do armário, Absolutely, mano. Jeremy. Back in your box, Clive. Back in your box. Delia, I really could use a little help with this. Oh, sorry, darling. I was spaying the badgers. Yes, I'm talking to Jeremy Donaldson. Clive, could you put him back in the box? Oh, Clive, you cara missed do- Wednesday. Back you go. Back in your gimp space. And Off you go. whose Back responsibility in- is it to make a change, Bob? Well, it is certainly not the responsibility of the decent, good, white people of Darling, this... where's the padlock? Oh, hold on just a moment. Mano, tudo pode acontecer numa Clive, this simply won't do. transmissão. Mummy said get Clive, in I your am not space. having this again. O que tá acontecendo? Get back in your gimp space. Meu Deus, os caras estavam num negócio muito As I pesado. was saying, Jeremy, moral decay.
Crime is the responsibility of the criminal, no one else. Look, everyone has a sob story, but we don't all end up as barbarians, do we? Look, when our daughter Alice comes home Tá sem calça, does she mano. go on a killing spree? No, she takes 3 of her pills and hides under the stairs like a normal child. Thank you, Bob. Bob Pilber. Ele tá com uma calça diferenciada, né? Look, I spoke to Mary at the bridge. It's time to get to the heart of the matter. Tony Dawson has recently been released from prison after serving 3 years for aggravated assault, burglary, and menacing a SWAT. He's agreed to talk to us today, which is also, I believe, his birthday. Many happy returns, Tony. Cheers, Jez. Call me Titwank Tony. Everybody else does. No, I'm not going Já mandou uma palavrão já. Tell us what it's like in prison, Tony. Titwank Tony. Hey! Prison's a mixed bag. Structure's quite nice, but it's a constant battle against institutionalization, as you can imagine. And obviously, as you can imagine. And obviously, I'm picking up the quite general hard to alone come there, by. Tony. I'm picking up Titwank the... Tony. Hey! Yeah, sorry, my friends are throwing me Eu a não sei surprise isso aí. party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to let you get Mano, eu back nem to tô that ouvindo o party palavrão as que ele soon tá as falando de possible. palavrão. First, let me ask you this. Do you feel that your time spent in prison helped to rehabilitate you in any way, Tony? Titwank Tony. Tá, descobri o que ele tá falando. Ah, não. I think asking that is an oversimplification. Ah, não. O que vai acontecer It agora? sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody, have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. There's Big Chris, Little Chris, and Vampire Chris. Eita. Não. One sec, love. Não. Rehabilitation's difficult with the current system, Jez. It's just not set up for it, you know? It's inherently unjust. A gente também tá em live, gente. So, do you feel tempted to... I'm sorry, who's this guy? O que tá pitando? Ah, é. He's only got Mr. Fancy, oh. Ai, esse palavrão. Not now, fellas, I'm on the news. It seems like we've caught you at a bad time. The little boy. É, eu acho que tem um momento muito ruim mesmo. Yes, we seem to be losing the signal there, Tony. Fucking way, let's believe that! Well, we're just trying to get O que that signal aconteceu, back. mano? I think we... Yes, Tony? Tony, I mean, we're literally away for 2 seconds. How does this happen, Tony? Can you hear me? Well, we seem to have lost our train of thought a little. Hopefully you, the viewer at home, have managed to glean a broader understanding of the serious and Nossa, complex mas issues around o law que and tá order. acontecendo? After the break, Megan will be live with some plucky young thespians. Propaganda. Don't go away. We'll be back after these messages. Meu amigo. O que tá acontecendo? I ain't got long and I'm quite drunk. It's been a great night. In this next section, there's a bit of music. If you edit in time with the music, you can Nossa, see tudo a ver essa the propaganda que eu coloquei, né? Meu Deus, depois de todas essas entrevistas aí, propaganda de brinquedo, velho. Also, one last tip: when the music starts, É uma patifaria, viu? Tá. Right, enjoy the music bit. God, I love music. God, I'm so pissed. I think I might go and throw up in a bit. Well, where is he? In his dressing room, probably banging his head against the wall. Tá, ele falou alguma coisa de música, mano. Tem esse negócio aqui do meio que a gente ainda não sabe o que faz. Acho que é o único que a gente não sabe. 10 seconds, everybody. Mas daqui a pouco vai ter esse negócio aqui de We're gonna open on temperatura. Megan, camera 2. Going in 5, 4, 3. Welcome to Black. I'm Opa. Megan Wolf. Hello. And on tonight's Culture Spot, I'll be chatting with one of the first beneficiaries of the fazendo? Assets and Wealth Act, a team of inspiring young people from cara Scritchford não Sixth saiu, Form mano. College who today received a grant from Advance to take their play, Hey, Friendship, on a tour of local secondary schools. Welcome to you all. Well, let's start with you two, Harriet and Charlotte Winstanley-Hamilton. Girls, you must be thrilled. We are, Megan. We're overwhelmed, to be honest. And I believe you two are sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more popular one. Only joking. Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea.
So, Harry and I were shooting the breeze in the cafeteria, and I said, hey, let's actually do something. So I went to look for a drama teacher. But she'd been laid off due to budget cuts. Fortunately, I directed a pantomime when I was at university, so I knew the ropes, as it were. Right, yes, but you're the maths teacher, aren't you? Yes, that's me. Morreu a Jeff primeira Algebra, câmera, mano. Maths teacher. Maths is really important. Oh, thanks, Steve. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. As is theatre. It's one of the oldest art forms in history. Aristotle believed I just think that when we travel around all these problem schools and the poor kids see us, they say, hey, I really want to be like those attractive kids. And that's a very beautiful and powerful thing. We touch our audiences and they touch us right back. I suppose with a surname like Algebra, there was really only one choice of career for me. My wife, Angela, and I, we often laugh about it. Angela Algebra. Yes. We just want to bring a bit of song and joy into people's lives. And teach people about the difficult issues. Tô errando, meu Issues Deus. in the play are what really matter. And I think you're going to be showing us an extract from this play, aren't you? That's right. To put into context, I play a young first year who's having some troubles at school. Her character doesn't actually have a name, yeah, because in a way she's A cara like dela, mano, no 2. all of us. It's like a metaphor. Maybe she's you at home, or like, maybe she's you, Megan. Maths is really important. Yeah, thanks, Steve. Put it in, coach. Yes, thanks, Steve. Right, well, I'm going to have a little chat with your teacher while you run off and get ready. I can't wait to see it. That's it, that way. So, Jeff, when did you first hear about the grant? 2 days ago, Mano. a letter from Advance arrived at the school. Now, the Valeu pelo headmaster SHMF. thought it was all a prank, Opa, but esqueci his de trocar. secretary retrieved it from his bin Ah, and o brought câmera it to 1 me. e a 4 agora. How Meu. did you react? I also threw it in the bin. But then Harriet and Trey rescued it, and they rang the number at the bottom of the page, and next thing you know, we're on tour. Wow. Well, I think we can all guess Droga. which way you'll be voting from now on. Do you know what? It's funny because Angela and I don't usually vote. We're not very political. I'm a mathematician, of course, and she's a paraplegic mainly, but we did used to watch that Peter Clements DIY show back in the day, and so we thought, why not? Let's have a go at this old democracy thing. Okay. And here we bally well are. Good stuff. Fucking brilliant! So, let's have a look at a O short cara mandou section palavrão. of Hey, Quase que eu deixei passar. Friendship. Dear Diary, I'm not sure I can take another day at this school. Another day of tears. Tears. Another day of fears. But still I walk the corridors alone. Alone. Dreading what might be around every corner. What's around the corner? What's around the corner? What's around the corner? Oh, hi Gary. Oh, heavens no! It's Gary the Fist! Gary the Fist! Meu Deus, é muita câmera. Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for some poor victim to bully all morning. But will this make me feel better about my violent father? Violent father. Excuse me, I'm late for maths. It's my favourite subject. And so important. Maths is for losers. What? Maths is for losers. My arm's stuck, coach. Keep going, for fuck's sake! Right, Palavrão. maths is for losers. Now, give me your lunch money. O cara tá com o braço preso, Double mano. lunch for me today, but why am I only truly happy when I'm eating? Not today, Gary the Fist. What do you mean not today? Who are you? Oh, my arm's free, coach. Brilliant, keep going! Right, who are you to stand up to me? I'm Gary the Fist, and you're just a sad little girl with 2 gay dads who's all alone. That's where you're wrong, Gary the Fist. These are my 2 new friends. Vanessa is captain of the netball team. Yeah! And Blake owns a motorbike. Yeah. But I can't fight all 3 of you, and I don't have any friends of my own. O que tá acontecendo, mano? E virou um clipe agora. Opa, o que é esse um? Meu Deus, virou musical.
sei o que isso aqui significa. Nossa, daqui a câmera tá meio torta. Mano. Hey, listen up, I won't take no crap. Who said middle class girls can't rap? I ain't afraid of your cruel laps. I'm a mother loving rebel, but I still love maths. Tá ficando tudo torto as câmeras. Eu não consigo, eu não sei que câmera eu coloco, mano. É muita câmera. Hey, kids, I'm Gary the Fist. People think that folks like me probably shouldn't exist. But that's just Mano, fazer uma edição ao vivo de um clipe musical, eu acho que é tipo impossível quase. I grew up on a council estate. The park was hip, but the flats weren't great. My dad used to come home drunk and late, and he'd hit my mum for dinner, he had to wait. Where's my dinner? It's not ready. Where's my dinner, woman? Go. Don't make me ask you again. Hitting women is wrong. I guess life's pretty hard on a council estate. Mano, a gente não sai do vezes 1. Eu não sei como é que a gente aumenta esse negócio. Life's pretty hard on a council estate. Life's pretty hard on a council estate. Life's pretty hard on a council estate. Ai, ficou só os braços dos caras. Life's pretty hard on a council estate. It's so damn hard on a council estate. Life can be cheeky. Yeah, yeah. Bom pra chuchu. Yeah. Just work as a team. Não posso colocar o 3, mano. O cara tá se arrumando ali. It's my choice. So stop now, make a different choice. Listen to that inner voice. Friendship! Yes! Caiu o negócio. Well, thankfully that's all we have time for tonight on the National Nightly News. Join us tomorrow night for all the headlines from across the country. My name's Jeremy Donaldson. Have a peaceful night. And we're out. Oh, that was brilliant. Mano, o carinha do 3 The literal fuck was that? é o apresentador do 3. That was art. I believe I've got a 14-inch Meu cock, Deus. but doesn't make it so. Foi legal isso. Por essa eu não esperava, velho. Oh, someone please get these twats out of my studio. Nossa, transmissão concluída. Teleton desbloqueado. Teleton, o quê? Tá certo isso? Sequência D, E e B. A gente tirou um D. Tudo bem que a gente teve uns momentos ali que a gente zoou pra caramba, né? Peguei ali pra... Mano. Foi muito bom isso. Palavras obscenas apareceram na transmissão. Um programa sem interferência. Uma edição péssima. Pausas para comerciais mal sincronizadas. É, eu escolhi as propagandas muito mal ali. Os caras xingando ali outra hora e eu meti depois uma propaganda infantil, tipo... Então... Bravo. Você recebeu um corte pequeno no pagamento. Ah, que ótimo. A gente continua pobre e miserável. Não, calma. Dívida de quebrar. A gente piorou. Óbvio, né? Porque recebemos um corte no pagamento, óbvio que vai piorar, né? Mas... Ai, caramba. Dá pra gente ver agora a gravação. Só é mó rolê, né? Muita coisa. Mano, mas gostei. Tô gostando bastante desse jogo. Eu não quero que ele acabe nunca. Deixa eu ver a parte da música. Mano, eu quero ver só aquela parte da música lá. Tá, deu pra, né? Tiramos um D. Essa aqui foi péssima. Vamos continuar. Esse jogo tá muito divertido, mano. O que é isso? Ó, aquele negócio ali na esquerda, ele abriu, né? Tipo, tem uma... tipo uma portinha, né? Que abre ali pra liberar os botões, ou sei lá o que aparece. Eu não sei como é que faz o negócio ali que ficou parado, né?
ficava vezes 1. Dia 15. Uma noite longa. Dia 15, uma noite longa. Você chega em casa após um longo dia de trabalho e encontra um bilhete no balcão da cozinha. Você reconhece a caligrafia apressada da Sam. O Chris foi despejado por não pagar aluguel. Você já não consegue ver onde isso vai parar. A Sam foi tirar as coisas do Chris no meio da rua. Não me espere acordado. Sublinhado 2 vezes, então agora a culpa é sua? Você aperta o play do controle remoto com raiva para assistir o filme de horror que tinham combinado de assistir juntos. Este filme costumava aterrorizar vocês quando crianças, mas hoje em dia vocês só conseguem rir. Não é a mesma coisa sem a Sam, mas você ainda dá umas risadas. Bem na hora em que você chega na parte boa do filme, quando a Candy decide investigar a cena sozinha, seu filho de 14 anos interrompe. Ele quer ir para a casa de um amigo. Ele te olha daquela maneira que só uma criança faz, pedindo e ao mesmo tempo te desafiando. Você o deixa ir, contanto que ele prometa estar de volta em casa até as 23. Você diz não para Charlie e ele não deve sair em dia de semana. Tá, vamos deixar até as 11. Claramente surpreso, ele praticamente corre porta fora. Você cochila em frente à TV, esperando ele voltar. Você acorda com o som da estática no canal da TV. Já passou da meia-noite, Charlie ainda não voltou. Caramba, o cara atrasou mais de 1 hora já, que ideia. Sam também não. É dia de semana, amanhã tem aula e ele prometeu. Então você vai até a casa do amigo e manda ele voltar pra casa. Você está cansado e de mau humor, você confia no Charlie, em breve ele estará de volta. Eu fico preocupado, mano, e agora? Eu tô um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar interferindo na vida da criança, né? Senão, imagina, você chega na casa dos pais, na casa dos amigos dele e fala pra ele voltar pra casa, imagina a vergonha. Ou sei lá, né? Tá, vamos confiar. É uma noite. Com o tempo, ele começa a ser mais responsável com suas próprias ações. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Ixi, lá vai. Quando pergunta isso... Dia 16, a ligação da escola. Sim, mas é o certo, né? Você tem que ter cuidado com a criança. A secretaria eletrônica de sua casa finalmente dá sinal de vida. Quem poderá ligar enquanto você e sua esposa estão no trabalho? Boa tarde, este recado é para a família Winston. Aqui é a senhorita Smith. Estou ligando para falar do seu filho, Charles. A pequena mulher... Ih, caramba. Hoje o Charlie faltou à escola e não recebemos nenhum aviso de que ele se ausentaria. Tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente adequada para isso, mas eu gostaria de lembrar vocês de que todas as ausências devem ser autorizadas antecipadamente ou, em casos excepcionais, que os pais nos liguem pela manhã. Eu espero que isso não aconteça novamente. Obrigado e tenha uma boa tarde. Alguém vai ter que se explicar. Ih, caramba. Charlie faltou na escola também. Meu Deus. 2 semanas? 48. Natal apertado. E é dia 25 de dezembro. É impossível não sorrir quando você olha a mesa. A neve acumulada na grama lá fora. As crianças gargalhando conforme sua velha mãe tenta se manter acordada. Você sempre gostou do Natal. Agora é você quem senta a cabeceira da mesa. Agora é você quem senta a cabeceira da mesa, no lugar do seu pai. Foi uma tarde tensa, todo mundo sentiu isso. É a primeira vez que você vê o Chris desde que se recusou a emprestar seu passaporte. Foi uma grande mudança para Sam, e os dois irmãos costumavam ser inseparáveis. Natal costuma ser uma época legal. Só se escuta o barulho de talheres, enquanto Chris olha para você sem parar. Está gostando do Natal, vovó? Você faz um brinde, você permanece em silêncio. Um brinde. Você se levanta e ergue a taça. Feliz Natal, pessoal! Estou muito feliz de estarmos todos aqui. Alguns murmúrios de saúde e tilintar dos copos brindando. Chris não se mexe. Estamos todos aqui, graças a você. E Sam suspira novamente. Chris, chega! Calma. Chris, chega, vai! É Natal, não podemos esquecer isso. Eu não estava falando com você, a Sam tem razão, vamos tentar aproveitar. Chris se vira e desconta sua frustração num pedaço do frango assado barato que você comprou. Sua filha Suzy aproveita o momento para te encurralar. Pai, você me ama muito, né? Você ri, já conhece esse discurso. Eu não vou gostar do que você vai dizer, né? Você brinca. Suzy olha para o teto. Você sabe que meus amigos e eu estamos planejando uma viagem este ano, né? Ele começa inocentemente. Bom, eu estava pensando se você não podia me ajudar com um pouco de dinheiro. Eu não tenho dinheiro também, foi mal, cara. Ele é interrompida por Chris. Calma, é a Suzy, né? O cara, ele tá falando com a filha. Dá uma risada de escárnio. Eu não teria esperança, Suzy. O Alex não é conhecido pela generosidade dele, não é mesmo? Chris,
Chris, faz um favor pra todo mundo e calha a boca. Ignorando Chris, você sorri para sua filha. Ai, lá vai. Nós vamos ver muitos países e aprender sobre tantas culturas diferentes, Suzy diz animadamente. Você suspira e fala suavemente. Você sabe que estamos numa situação bastante apertada, agora que a vovó está morando aqui. Não temos tanto dinheiro assim pra gastar, Suzy. Mas pai, por favor, os pais da Harriet vão ajudá-la. Desculpa, eu realmente gostaria que a gente pudesse bancar isso, mas não dá, tá bom, vamos encontrar uma maneira. Mano, a gente não conseguiu, né? Deu totalmente ruim aí nessa última transmissão, a gente perdeu mais dinheiro ainda. Infelizmente, não vai dar. O quê? Não, você prometeu, sua filha grita. Ela olha no rosto de ambos os pais e abre a boca pra dizer algo. Em vez disso, ela grita com frustração e coloca o rosto contra as mãos. Chris começa a aplaudir. E o prêmio de pai do ano vai para... Meu Deus, esse cara é mó babaca. Diz Chris, imitando um rufar de tambores na mesa. Você olha para a Sam esperando algum apoio dela, mas não recebe nenhum. Não liga, Suzy, continua Chris. O Alex não tem tempo para a família, não é mesmo? Mano, o cara é muito babaca, velho. Você não consegue nem falar. Patético. Chris coloca o braço ao redor da Suzy e leva para fora da sala. Sam o segue, sem nem olhar para você. Vixe, acho que ela queria que a gente também ajudasse. Charlie se sente constrangido e pede licença. Você começa a tirar a mesa em silêncio. Você gostou do seu aniversário, Patrick? Sua mãe pergunta alegremente. Feliz Natal do Nanará. Talvez ano que vem. Deu muito ruim esse Natal. 63. Outono bem-vindo. Você está conferindo a pilha de correspondência acumulada. Cada conta nova te faz engolir seco, até que uma carta azul te faz parar. Ao reconhecer o logo azulado do Advance, você abre a carta imediatamente. Prezada da família Winston, agradecemos vocês nos enviarem seus passaportes para aprovação. Confirmamos o recebimento e a validação para o novo sistema de redistribuição de bens e riquezas. Com sorte, isso terá valido discutir todos os dias com a Sam no último mês. É com prazer que estamos enviando um cheque e esperamos ser visto como símbolo não apenas de gratidão, mas de seu compromisso resoluto de criar uma sociedade livre de desigualdade. O corte de papel causado na pressa de abrir o envelope é a única coisa que faz você ter certeza que você está acordado. Um cheque e de valor considerável. O Chris estava certo, a devia estar realmente redistribuindo a riqueza. Vamos continuar lutando pelo melhor da nossa nação e nosso povo. Adiante juntos, Julia Salisbury e Peter Clement. O preço de seus problemas financeiros cai drasticamente, que bênção. Melhoramos então um pouquinho o financeiro, mas mano, o que tá acontecendo? Dia 72, um longo fim de semana. Um pouco de ostentação, nossa, a gente aumentou muito. Dava pra ter ajudado a filha, agora eu fiquei bolado, mano. Por que o zíper dessa porcaria de mala nunca fecha? É seu aniversário de casamento. Todos os anos você e a Sam viajam por um fim de semana, normalmente para acampar. Afinal, dinheiro não nasce em árvores. Faz tempo que você está esperando este momento, finalmente um tempo juntos, sozinhos. Ou juntos, também tá certo, né? Porque eles estão juntos. Onde poderão se esquecer dos problemas do dia a dia. Sem as crianças sem trabalho, só um pouquinho de romance, paz e silêncio. Finalmente o zíper perde a luta e você traz a mala escada abaixo. A secretaria eletrônica pisca na mesinha do telefone. Boa noite, Alex. Aqui é o Sr. Buzzman. Eu estou te ligando para te informar que você terá que trabalhar esse fim de semana. Ah, mentira, mano. Seu coração se despedaça. Recebemos algumas informações sobre uma tensão crescente entre nossa nação e potências do exterior, e a equipe do National Night News vai trabalhar sem descanso para garantir o furo dessa reportagem. Não preciso dizer que eu espero você aqui amanhã de manhã às 8 em ponto. Tenha um bom dia. Uma boa noite, Alex. A surpresa se transforma em frustração e em seguida irritação. O que você vai dizer a Sam? Sua esposa desce as escadas, dançando em alegria. Ela te beija, apanha a chave do carro em cima do balcão e começa a colocar as malas no porta-malas. Ignore a mensagem, você precisa desse fim de semana. Peça as mais sinceras desculpas para sua esposa, mas você realmente precisa ir trabalhar. O Buzzman é conhecido por ter um pavio curto. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Pior que tudo que eu fiz até agora, as escolhas que teve, não foi pra família, mano. Esse é o pior. Eu tô ficando muito bolado com isso. Ignorar. Mensagem apagada. O que foi? Surge uma voz atrás de você. Nada de importante. Você responde enquanto veste o casaco e sente a adrenalina correr por seu corpo, abraçando sempre pela cintura. Vocês praticamente voam pela porta em direção ao carro. É melhor aproveitar os dias de folga. Segunda-feira será um dia bem complicado. Bem, vai ser um pouquinho só, né? Muito. Dia
75, 2 dias depois. Retorno indesejado. Vixe, a gente voltou mais cedo, eu acho, hein? Quando chega para trabalhar na segunda de manhã, você recebe olhares de desprezo dos seus colegas exaustos. Há um recado sobre a sua mesa, escrito de caneta vermelha. Estou extremamente desapontado, Winston. Valeu a pena? 70 e 80, 90, 8. Seu filho Charlie espia sobre seus ombros conforme você lê. Você sente que vencer é difícil? Você é um membro ativo da equipe? Você quer colher os frutos da cooperação? Junte-se aos determinados do Advance, hoje mesmo, adiante e juntos. Isso não se parece com o tal clube da juventude que ele falou. Charlie apanha o folheto de suas mãos e lança um formulário no lugar. Então, eu posso ir lá logo depois da escola. E o irmão do Ben pode nos deixar em casa depois. Assim você não precisa fazer nada. Você assina autorização para seu filho participar do grupo determinado do Advance e você se recusa a assinar a permissão. E agora? Pior que, né, o filho já quebrou um pouquinho da nossa confiança, né? Não ter voltado naquele dia e ainda faltou na escola no dia seguinte. E agora? Sempre quis acampar e usar arco e flecha, legal. Acampar eu não sei. Eu não sei se eu ia conseguir, mano. Não, eu não sou muito fã de insetos. Ai, vamos lá. Vamos assinar. Seu filho está nas nuvens. É muito bom vê-lo tão entusiasmado em fazer parte da comunidade de maneira verdadeiramente ativa. Isso só pode ser uma coisa boa. Nossa, as consequências aí, eu tô só vendo. Dia 101, entradas grátis. O pessoal do trabalho que me deu... Eles não podem ir, explica Sam enquanto sacode as entradas alegremente. Você lê o título em letras grandes. Alan James tem razão à sua frente. Aquele cara lá que o cara entrevistou. Não sei o que você acha, a gente devia ir? Entradas grátis são entradas grátis. Ele é uma figura e no mínimo vamos rir bastante. Não sei, esse cara é meio louco. A gente viu que ele é meio louquinho mesmo. Mas se bem que, sei lá, mano, é grátis, né? Vamos lá. O show é divertido, mas muito menos do que você esperava. Ele é um orador poderoso, e parte do que ele disse ficou ecoando em sua mente. Deitado na cama, naquela mesma noite, acordado bem depois que a Sam já dorme profundamente, finalmente você entende, foi o público. Não estavam rindo, estavam berrando. Dia 110. Eu fico me perguntando quanto tempo tem esse jogo. Uma sociedade lucrativa. Ele não parece ser muito longo. Depois de um dia de trabalho especialmente longo, você chega em casa e encontra a correspondência separada em pilhas, como Sam tem feito recentemente. A maioria é a bobagem de sempre, mas uma carta com logotipo cada vez mais conhecido da Advance. E urgente, responda imediatamente. Escrito em uma fonte vermelha igualmente urgente, chama sua atenção. Melhor acabar logo com isso. Prezada família Winston, esta carta é para informar que o governo da Advance deu mais um passo na nossa luta pela igualdade, ao nacionalizar as maiores corporações privadas e redistribuir seus recursos entre os cidadãos. Meu Deus, olha o que está acontecendo. Deste grande país, o programa de títulos da sociedade garante que a riqueza criada pelo povo seja entregue ao povo. Você não se lembra de ter lido isso no manifesto? Todos os lares se tornarão sócios de uma entre 3 instituições cuidadosamente selecionadas pela Advance com base no alto desempenho de segurança financeira consistentes. Atenção, todos os rendimentos se baseiam na opinião pública e não podem ser garantidos. Selecione uma das seguintes opções. Meu Deus. ODQV, olhos de quem vê, sejam cosméticos, roupas ou alta costura. Nós vemos a beleza em todos os nossos clientes. Ofertas do Neo LTDA, o Neo Maluco sempre tem uma oferta maluca para você. Prazer SA, nossos negócios é o seu prazer. De esportes a viagens, ou mesmo um tempo para aproveitar sua própria companhia. Não se esqueça que prazer rima com lazer. É o que? Eu não entendi nada. Todos os lares se tornarão sócios de uma entre as 3 instituições. Prazer SA, acho, né? Os lazer, tudo, esporte, viagem. Agradecemos sua escolha. Aumentamos nossa riqueza. Hora de tirar férias. Agradecemos sua escolha. A favor, retornar esse formulário com o envelope fornecido. Você receberá um relatório sobre suas sociedades em um prazo entre 3 e 6 meses. Parece que nem a própria Advance consegue escapar da burocracia governamental.
O futuro da nossa nação está nas sociedades. Adiante e juntos. Julia Salisbury e Peter Clement. Quanta influência você poderia ter? Mano, o que tá acontecendo? 150. E 2, 3. 153.